Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que compartilham conosco este nosso programa de meditação da Palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nesse terceiro domingo do tempo comum, o grande tema da liturgia é a pregação inaugural de Jesus, é a primeira pregação de Jesus. E para isso, nós temos como palavra de Deus desse dia, Neemias, capítulo 8, versículo 2 a 4, versículo 5, 6, 8 a 10. Esse trecho nos fala da leitura da lei da Torá no Antigo Testamento. Em 558, melhor dizendo, antes de Cristo, o escriba Esdras voltou com um grupo de judeus da Babilônia, porque tinha acabado o exílio. 2 meses depois, convocou o povo para renovar a aliança mediante a proclamação do livro da lei, o livro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a parte mais sagrada para os judeus, que foi instituída no Sinai. São os inícios do judaísmo moderno. O centro já não é o sacrifício, mas a leitura da lei. Então é interessante, por quê? Porque uma vez que os judeus foram exilados lá na Babilônia, então eles não tinham templo para fazer sacrifício. Então o culto passou a ser o quê? A meditação da palavra de Deus. Então desta primeira leitura nós aprendemos que meditar, rezar, gastar tempo lendo, rezando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, também é um culto agradável a Deus. É claro que nós temos as nossas igrejas, nós temos a memória do sacrifício de Cristo na Eucaristia, mas isso não nos exime do culto diário a Deus, da leitura orante da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nos instruir, né? Então essa é o grande ensinamento da primeira leitura. Esdras lendo a palavra de Deus para o povo renovando a aliança, e a partir de então, todos os sábados, o povo vai agora nas sinagogas para poder escutar a palavra de Deus e renovar sua aliança com o Senhor, né? Depois nós temos o Salmo 18, 19, que fala do valor vital da lei, um salmo muito bonito, que fala um judeu meditando sobre o papel importante da lei da Torá na vida pessoal e na vida da comunidade. Continuamos na segunda leitura, a carta aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, agora do versículo 12 a 30, no qual nos ensina que somos um só corpo, o corpo de Cristo. Uma imagem muito bonita da igreja como corpo de Cristo, um corpo que é formado por diversos membros, um corpo que é formado por diversos carismas, mas que se trata de um único e mesmo corpo, né? A alegoria do corpo e dos membros visualiza como os diversos carismas se completam mutuamente. Um dom, um carisma, significa serviço, não desprezo. Até as mais humildes funções são indispensáveis para o corpo de Cristo, que é a igreja. No meio desses diversos dons se revela o que deve ser comum a todos: a caridade. Então perceba, querido irmão, querida irmã, essa imagem bonita do corpo, e cada membro com carisma e pertencente ao mesmo corpo. Vocês sabem, vocês conhecem que do ponto de vista da medicina, quando um membro ou uma parte do corpo começa a crescer de modo desorganizado e sem o respeito aos outros membros do corpo, isso se chama câncer, e isso leva o corpo à morte. Então essa segunda leitura aqui, além de mostrar que todos nós, dentro da igreja, precisamos uns dos outros para crescer na santidade, para crescer juntos e caminhar todos juntos rumo ao céu, ao mesmo tempo nos recorda também que quando alguns grupos ou algumas pessoas vivem de maneira sectária dentro da igreja, elas colocam em risco o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, porque elas não se sentem membros do corpo, elas crescem de modo desordenado, sem obediência e sem respeito aos demais, como se fosse um câncer matando a vida de todo o corpo. Então isso vale para esses grupos fundamentalistas radicais que estão se apresentando dentro da igreja, que não têm comunhão com a igreja católica, que não têm comunhão com o Papa Francisco. Então é interessante, então você precisa descobrir qual é o seu dom, qual é o seu carisma, para que você possa colocar a serviço da comunidade cristã e aprender a dialogar com as outras pessoas também da comunidade, porque os carismas, os dons dos outros ajudam o seu também a se desenvolver.
E o evangelho é Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, e capítulo 4, versículo 14 a 21, que é o início da pregação de Jesus, é a primeira pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. No prólogo do seu evangelho, Lucas descreve o seu procedimento e intenção, narrar os fatos e ditos de Jesus de modo ordenado, conforme as testemunhas, para dar sólido embasamento à fé que a igreja instrui. Então, esses primeiros 4 versículos mostram qual é a intenção do evangelho. Lucas está escrevendo para uma comunidade que já teve uma catequese primeira, mas agora ele quer dar um sólido ensinamento, uma formação mais aprofundada para esta igreja. Isso do versículo de 1 a 4. Depois, do versículo 14 ao versículo 21 do capítulo 4, aí nós temos a primeira pregação de Jesus em Nazaré. E ela é apresentada como um cumprimento da promessa e como um programa. A boa nova levada aos pobres, os que se abrem para o dom de Deus. Ora, de forma proposital, Lucas, ou seja, Jesus no texto, ele está lendo Isaías capítulo 61. Diz que ele encontrou esta passagem e leu propositadamente esta passagem. Com que finalidade? Com a finalidade de mostrar, através desta passagem, o seu programa, a sua missão. Então, evangelizar os pobres, tirar do cárcere os presos, proclamar o ano da graça, libertar os oprimidos e abrir os olhos dos cegos. Jesus assume esta profecia de Isaías como sua missão. E ele diz, hoje se cumpriu esta palavra. Né? Então, é interessante isso. Então, quando, por exemplo, nós vemos grupos, pessoas que acham que a opção pelos pobres não é uma opção cristã, é uma opção ideológica, ou seja, esquecem desta passagem, Jesus deixa bem claro, evangelizar os pobres, dar uma boa notícia aos pobres, transformar a vida dos pobres numa boa notícia. Uma boa notícia. E no decorrer de todo o evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus realmente vai fazer isso tudo. Ele vai ter uma atenção especial para com os sofredores e para com os mais pobres. O evangelho de Lucas, poderíamos dizer assim, é o evangelho mais social que tem, né? Por quê? Porque o contexto da igreja de Lucas era um contexto de desigualdade, de forte desigualdade social, e o catequista Lucas pretende apresentar um Jesus a esta comunidade que corrija esta situação. Então, querido irmão, querida irmã, inspirado nessa palavra de Deus, convido você a fazer a leitura orante da palavra, a ler e meditar o Evangelho. Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 21. Né? Ou seja, apesar de ser uma cena, mas incide muito mais um discurso de Jesus, porque Jesus está lendo a profecia de Isaías, capítulo 61. Então você não vai fazer a contemplação evangélica, você vai fazer a leitura orante da palavra. O que é isso? Então você vai ler 1, 2, 3 vezes, com bastante atenção, devagar. Você vai parar naquela palavra que mais te chamou a atenção e perguntar por que essa palavra me chama a atenção, o que ela tem a ver com a minha vida. E a partir daí você reza, você conversa com Deus. E depois você assume um compromisso de praticar esta palavra, né? A partir daquilo que você rezou, inspirado nessa palavra. Então, repito, Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 21. A mim, o que me chama mais atenção nessa palavra, de modo muito particular, é que essa palavra ela é fundacional do nosso carisma mercedário. Né? A partir desse texto, Jesus, que se compromete em libertar os cativos, tirar do cárcere os presos, abrir os olhos dos cegos, nós gostamos de dizer que Jesus foi o primeiro mercedário, aquele que dedicou a sua vida à causa da libertação. Né? Então, a mim me chama muito a atenção isso. Jesus é apresentado como libertador de cativos. Depois do século XIII, São Pedro Nolasco, também inspirado nessa palavra, será um libertador de cativos. E hoje todos aqueles que são devotos e devotas de Nossa Senhora das Mercês, que bebem do carisma mercedário, também se propõem, nos dias atuais, a libertar os cativos, os cristãos cativos dos tempos atuais. Né? Isso é o que me chama a atenção. Jesus é apresentado como um libertador de cativos. Mas outro detalhe na palavra pode chamar a atenção. Então que você reze, medite esta palavra. E a partir dessa meditação que você reze, converse com Deus e se prepare para celebrar esse terceiro domingo do tempo comum.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.